Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Steven e a Lana Clayton. Como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer quais são os gatilhos do vídeo de hoje, que são envenenamento, labirintite, disenteria, suicídio e violência doméstica. Eu também, em alguns momentos, vou falar sobre vários membros da família, então vou pedir que vocês prestem atenção. Bom, o Steve e a Lana Clayton se conheceram pela internet no ano de 2010 e começaram a sair juntos, e aí eles se casaram 3 anos depois. A Lana era 12 anos mais nova que o Steve e ela era a 7ª esposa dele. Eles disseram que perdiam a conta de quantas vezes ele arranjava uma namorada nova e decidia se casar. Ele era um homem que ficava entediado facilmente e sempre queria coisas novas e sempre conseguia o que queria. Ele não era rude com ninguém, ele não era grosseiro com essas mulheres assim a ponto de dizer não quero mais e acabou. Mas ele sempre queria uma nova esposa. Era algo que ele fazia com frequência. A Lana parecia ser tudo o que ele queria, pelo menos naquele momento, no momento em que ele se casou. No ano de 2015, os dois se mudaram para o condado de York, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, em um bairro privilegiadíssimo. Eles tinham uma mansão, que na verdade era uma réplica de uma das mansões construídas por George Washington. Então acho que vocês devem imaginar a opulência da coisa. A Lana trabalhava como enfermeira em um hospital e aparentemente ela era muito boa no seu trabalho, muito atenciosa. Mas depois que se casou com o Steve, ela pôde se aposentar. E o Steven, ele tinha a própria clínica de fisioterapia, com muitos clientes famosos, atletas famosos, e daí vinha todo esse dinheiro. O casal se aposentou cedo, né? Os dois tinham mais de 50 anos de idade quando resolveram se aposentar, o que pra mim é uma idade muito boa para se aposentar, mas é considerado cedo. E eles não tinham medo de aproveitar a vida. Eles tinham dinheiro, eles tinham segurança, né? E eles adoravam dar festas. Eles tinham uma lancha, eles iam até um lago chamado Lago Wylie, que ficava bem perto da mansão. Iam passear de lancha. No verão eles faziam churrascos gigantes para a família. Uma vida muito boa, muito confortável. Porém, no ano de 2018, problemas surgiram no paraíso. Steve, de 62 anos de idade, vinha apresentando alguns sintomas estranhos. Vertigem, enjoo, um pouco de vômito. E como a Lana era ex-enfermeira, ela insistia que ele fosse ao médico. Ela insistia que isso não era normal, mas ele não queria fazer isso, ele não queria ir no médico. Mas isso era de acordo com a Lana. E a família já achava isso um pouco estranho. No momento assim que ela começou a mencionar, ele anda meio mal, ele não tá afim de dar festa essa semana, ele não tá a fim de fazer nada disso, a família já achava estranho. Primeiro porque o Steve, ele não bebia, ele não fumava, ele adorava fazer festas e tal, mas ele não exagerava de maneira nenhuma. Ele fazia academia, ele era uma dessas pessoas que planejava viver o máximo possível, sabe? Sim, ele ia no médico com uma certa frequência, pelo menos uma vez ao ano, pra ver como é que ele tava. Ele se preocupava com a saúde. Então, por que de repente ele ficou doente e ele não queria ir no médico? Isso era estranho. Bom, dia 21 de julho de 2018, um homem telefonou para a ambulância pedindo por ajuda. Ele disse que uma mulher o parou no meio da estrada. Ele estava andando de moto e uma mulher sinalizou para que ele parasse. Ela estava parada em frente a uma mansão pedindo ajuda, dizendo que o seu marido estava morto. Essa mulher era a Lana, como vocês devem imaginar. Esse homem também descreveu que ela pegou um carrinho de golfe e disse que estava indo pedir ajuda para os vizinhos. Sim, as residências eram tão grandes que eles tinham que usar carrinho de golfe se quiserem simplesmente falar com o vizinho. Mas aí as coisas já estão estranhas, né? O cara ficou lá falando com o pessoal da emergência, tentando descobrir qual era o endereço no lugar onde ele tava e etc. Mas a gente já tava se perguntando, 2018, um casal tão rico não tem celular, não tem telefone fixo? Será que ela entrou em pânico a ponto de esquecer onde estava o celular e esquecer de usar o telefone? Isso era bem estranho, né? Bom, policiais e uma ambulância logo apareceram. A Lana explicou que havia encontrado seu marido, aparentemente morto, em frente à escadaria da sua casa. Eles entraram e sim, lá estava o Steve, infelizmente morto no pé da escada. A Lana estava em pânico, estava chorando desde o momento que o motociclista a encontrou e ligou para a ambulância. Ela não parava de gritar, ela estava muito assustada e ela insistia que devia ter cuidado melhor dele, que era tudo culpa dela e todas essas coisas. Bom, depois que os policiais começaram a entrar na casa e olhar tudo e conversar com ela, ela se acalmou um pouco e pôde falar para a polícia o que aconteceu. Ela disse que na última semana o Steven andava meio mal do estômago e que naquela manhã
ela acordou e decidiu que ia cuidar da casa, cuidar um pouquinho do jardim, coisas que ela não fez durante a semana porque ele estava doente, ela ficou cuidando dele a semana toda, então ele já estava doente há bastante tempo. Mas antes de ir até o jardim e cuidar do jardim um pouquinho, ela conversou com o marido, ela tirou a temperatura, ele estava normal, ela deixou alguns remédios e um copo grande com água do lado dele na mesinha de cabeceira e disse assim: qualquer coisa, me chama, eu tô lá fora. Ok. Algumas horas se passaram e ela pensou em ver como é que ele estava, se ele queria comer alguma coisa, porque ele não tinha tomado café da manhã. E foi aí que ela o encontrou, caído no pé da escadaria. Ele não parecia estar respirando, então a Lana entrou em pânico e saiu gritando, pedindo por socorro. De início, para os policiais, nada indicava que houve um crime. Um homem de 62 anos estava doente, pode ter desmaiado, pode ter passado mal, rolou escada abaixo. Essas coisas acontecem. Mesmo assim, como sempre, uma necrópsia precisaria ser feita, mais para ter certeza da causa da morte e deixar tudo certo em termos legais, do que porque eles achavam necessário. Um homem rico assim, provavelmente precisava de uma certidão de óbito com tudo certinho para o seu testamento e etc. Bom, quando questionada sobre uma possível necrópsia do Steven e preparativos para o funeral, a Lana apontou uma casa funerária que ficava na Rua dos Fundos da casa e decidiu que seria melhor simplesmente levar o corpo para lá. Sem uma necrópsia, simplesmente leva pra lá e a gente vê o que a gente faz na casa funerária. E algo que é importante lembrar é que sem a autorização da esposa, se a pessoa tiver uma esposa, claro, sem a autorização da esposa, a necrópsia não poderia acontecer, a não ser que haja uma suspeita de crime. Nesse caso não havia suspeita ainda. Bom, um sobrinho do Steve, chamado Nick, que trabalhava para a polícia, ele fez questão de conseguir um mandado e vasculhar a casa. O seu argumento foi que, mais uma vez, a família era muito rica e o seu tio era muito saudável. Para ele era assim uma morte suspeita e quando o cara tem dinheiro ele pode ter inimigos em qualquer lugar, qualquer pessoa pode estar tentando roubar o dinheiro dele, então ele disse que era melhor dar uma vasculhada na casa e ver se tinha alguma prova de que alguma coisa ruim estava acontecendo. Sabe? Bom, olhando pela casa ele encontrou alguns detalhes estranhos. Também conversando com a Lana, né, falando com ela, algumas coisas esquisitas ele percebeu. O Nick mencionou que havia 2 telefones fixos na casa e tanto a Lana quanto o Steve tinham seus próprios celulares. Por que ela não usou o celular para pedir socorro? Uma das primeiras coisas que a gente questionou na história, né? Quando eles procuravam pelo celular do Steve, ele não estava em lugar nenhum. Sumiu o celular do Steven e em momento nenhum a gente achou o celular do Steven. A principal teoria é que o celular foi destruído em algum momento ou enterrado, sabe? Tipo, sumiu o celular. E a família já achou isso bem estranho porque ele era muito apegado ao celular, como todos nós somos. Principalmente, o cara tá de cama a semana toda, se ele realmente estava doente a semana toda, ele provavelmente vai estar com o celular o tempo todo. Sumiu o celular dele. Além disso, outra coisa que o Nick pensou, e várias vezes a gente vai entrar nesse debate, a Lana é ex-enfermeira. Ela tem treinamento para fazer ressuscitação. Por que ela não tentou fazer uma ressuscitação no marido? O pânico foi tão grande que ela esqueceu como pressionar o peito e fazer respiração boca a boca. Ela simplesmente falou pra polícia que achava que ele provavelmente estava morto, mas moça, você é enfermeira? Checa os sinais vitais. Ela não fez nada disso e parece um pouco suspeito, né? Com todas essas questões em mente, porém ainda de luto com a morte do tio, o Nick telefonou para o seu irmão e ele planejava telefonar para toda a família, né? Avisar sobre o falecimento de um parente. Toda a família precisava saber, toda a família queria vê-lo, queria saber quando seria o enterro, etc. Bom, a irmã do Steve, mãe dos 2 rapazes, mãe do Nick e do irmão dele, quando soube disso, ela questionou onde estava o celular do Steve. Mais uma vez, ela disse que tentou falar com ele várias vezes naquela semana, justamente porque sabia que ele estava meio mal. O aparelho estava sempre desligado, ela não conseguia falar com ele, ele não respondia as mensagens. E ela ficou bem frustrada também quando o Nick respondeu que aparentemente a doença que o Steve vinha tendo era vertigem e náuseas e vômito, porque ela disse que ele sempre teve um pouco de vertigem porque ele sofria de labirintite desde jovem, ele sempre teve problemas de náusea e um pouquinho de tontura. Então ela disse que não fazia sentido que a labirintite tenha ficado tão aguda do nada e ele simplesmente ignorou, é um problema que ele teve a vida toda. Aos poucos, naquele mesmo dia, membros da família foram chegando e conversando com a Lana, que algumas horas depois da polícia chegar, ela já havia decidido que o Steven seria cremado naquela noite. E logo os sobrinhos disseram que tinham quase certeza que ele não queria ser cremado e eles precisavam encontrar o seu testamento, que provavelmente estava no escritório, na mansão. E a Lana ouviu isso como se fosse chocante.
como se ela nunca tivesse imaginado que o seu marido, um homem rico, um homem dono de uma mansão, dono de uma empresa enorme, teria um testamento. O cara tinha uma lancha. Uma pessoa que tem uma lancha já tem que ter um testamento. Com vários membros da família de pé em frente à mansão, discutindo sobre o testamento e sobre o velório, a Lana gritou: "Não tem testamento?" e voltou pra dentro, batendo a porta. Foi bem chocante, todo mundo achou estranho, e o Nick a seguiu até a cozinha. Na cozinha, os policiais continuavam vasculhando armários, vendo quais remédios o Steven tomava, e a Lana disse pra eles que ele era viciado em drogas. E que ela não queria que ele fosse examinado porque tinha medo disso estragar a reputação dele. No caso da causa da morte ser uma overdose de drogas. E isso deixou o Nick furioso. Ele não acreditava de jeito nenhum que o seu tio usava drogas ou qualquer substância ilícita. O cara não bebia, sabe? O cara realmente era bem preocupado com a saúde. Depois de discutir com ela mais uma vez, ele decidiu que não tinha o que fazer e decidiu procurar pelo testamento ele mesmo. Mas antes, né, a caminho do escritório, ele passou pelo quarto do casal e o lugar estava o caos. O que mais chamou a atenção do Nick foi o cheiro forte de urina. Basicamente, alguém tinha feito xixi na cama. E as cobertas estavam pra todo lado, tinha remédios espalhados pela mesinha de cabeceira. Ou seja, aparentemente o Steve estava tão doente que não conseguia se levantar pra ir no banheiro. E mesmo assim, a Lana não chamou uma ambulância, não o obrigou a ir pro hospital. Muito estranho, muito suspeito. Ele mais uma vez confrontou a Lana e ela disse que isso sempre acontecia quando ele tinha crises de labirintite, ele fazia xixi na cama. Que não faz o menor sentido. No geral, a pessoa com labirintite não faz xixi na cama. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então o Nick insistiu que isso não era verdade, mas a Lana continuava discutindo a ponto de ficar muito irritada, gritar com ele e expulsar todos os membros da família da casa. Todos. Ela simplesmente chutou todos pra fora, disse que o Steve seria cremado e ponto final. O Nick deixou claro que ele voltaria, que ele encontraria o testamento. E ela ficou ainda mais irritada. Os familiares, ainda naquele mesmo dia, correram contra o tempo. Eles precisavam que um juiz concordasse em fazer o mandado para que o corpo fosse examinado. Com a suspeita de assassinato ou a suspeita de conspiração de algum tipo de vários membros da família, o juiz concordou. O corpo deveria ser levado para necrópsia e não tinha nada que a Lana pudesse fazer. Ok. Não havia nenhum sinal de luta, nem violência, e no sangue do Steve não havia sinal de nenhuma droga pesada. Mas havia uma substância chamada tetrizolina. THC, ou tetrizolina, é uma substância muito encontrada em produtos para combater infecções nos olhos. É colírio, basicamente. E a ingestão de colírio pode funcionar como envenenamento, porque essa substância pode causar diarreia e outros problemas digestivos no geral. Se a pessoa consumir o produto constantemente, pode sim levar à morte. Vai parecer no início que é algo como uma virose ou uma gripe bem forte, com desconforto para respirar e os problemas digestivos. Basicamente, uma virose. Porém, os sintomas vão piorando até que ocorra uma disenteria, uma desidratação ou um colapso do sistema respiratório, podendo levar à morte. Ou seja, o Steven com certeza vinha consumindo uma grande quantidade dessa substância, e sim, a sua causa da morte foi um colapso do sistema respiratório. De todos os produtos encontrados na casa, sim, o casal usava esse colírio com tetrizolina. Amigos e familiares foram entrevistados e os detetives ouviram vários relatos de que a Lana de vez em quando desrespeitava o Steve, ou às vezes os dois discutiam e ficavam um tempo ignorando um ao outro, mesmo em locais públicos, ou em, tipo, eles saíam com amigos e se eles tinham brigado naquele dia, eles simplesmente se ignoravam, passavam o evento inteiro ou o encontro inteiro agindo como se a outra pessoa não existisse. Era bem esquisito. Houve a conclusão, então, de que provavelmente foi uma tentativa de assassinato. Foi um homicídio. Então a Lana foi chamada, assim como o FBI e um detetive da polícia. Todos foram chamados até o necrotério na semana seguinte, após todos os exames serem concluídos. A Lana não sabia que um detetive do FBI e um detetive da polícia local estavam presentes. Ela achava que só estava indo até lá para assinar alguns papéis e ordenar que o Steven fosse cremado. Mas bom, o perito agiu como se estivesse simplesmente curioso sobre a morte do Steven. Eles perguntaram para ela sobre o uso do colírio, e ela logo disse que sim, que anos atrás um amigo tinha dito pro Steven que se ele colocasse umas gotinhas de colírio na água para beber, era um bom laxante, o que
Tecnicamente é verdade, mas esse amigo esqueceu de mencionar que também é tóxico. É praticamente um veneno. Bom, ela disse que ele fazia isso às vezes e o pessoal achou isso ridículo. Então eles conversaram mais com ela e um deles mencionou o THZ, né? E ela concordou. Ela simplesmente ouviu o nome da substância química e disse, ah sim, esse é o colírio. O que também é estranho. Tipo, ela sabia exatamente qual era o nome da substância química que tinha no colírio. E esse foi o único momento em que fez sentido o fato dela ser enfermeira, porque em todos os outros momentos ela não agia como uma enfermeira, mas aí agora ela sabia a substância química do colírio. Bom, com essa pequena conversa, a Lana foi considerada suspeita de homicídio e os policiais apareceram. Perguntaram se ela tinha um advogado, porque ela provavelmente seria interrogada como suspeita de assassinato. Não demorou muito para ela começar a chorar, ficar desesperada. Mesmo assim, ela concordou em conversar, então ela foi questionada. A primeira coisa que ela mencionou foi suicídio. Disse que o Steven andava tristonho, andava irritável recentemente. Disse que ele era abusivo, disse que ele era viciado em drogas. Fez várias acusações aleatórias e os detetives queriam que ela se sentisse confortável ali. Por quê? Eles permitiram que ela soltasse todas essas péssimas coisas sobre o Steven, porque eles queriam que ela dissesse algo do tipo, ele era assim, 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 então eu o matei, sabe? Ela daria ali pra eles um motivo e também uma confissão. Então eles fingiam que acreditavam nela, porque todos os vizinhos, todos os membros da família haviam dito que ele não era esse tipo de pessoa, e a gente vai falar mais sobre outras pessoas que também disseram que ele não era assim. Mas bom, no meio dessa conversa, a Lana pediu pra ir pra casa. E os policiais concordaram. Tudo bem, você pode ir pra casa, mas nós vamos te levar pra casa. Pela sua segurança, eles disseram. Eles entraram na mansão com ela ofereceu um cafezinho e, conversando com os policiais, ela confessou o assassinato. Ela começou a chorar. Ela disse que vinha pensando em se divorciar, mas não conseguia, que o Steve estava sempre doente, sempre exigindo que ela cuidasse dele dia e noite, e que nas últimas semanas ele estava violento, estava batendo nela e ela não aguentava mais. Então, sim, ela admitiu que o envenenou usando o colírio, não acreditando que ele morreria, mas sabendo que ia fazer ele sofrer do estômago e ter diarreia, e essa seria a vingança dela. Mas com essa quantidade de colírio, ela mesma disse que simplesmente apertava a garrafinha inteira de colírio de vez em quando no copo d'água dele. Sendo que ela era enfermeira, ela provavelmente sabia que aquilo era muito tóxico, era muito perigoso, e ela fez de propósito. Porém, essa não era uma confissão oficial, porque não foi filmada, não foi gravada, não foi feita por escrito, não foi assinada embaixo, então eles precisavam de um mandado de prisão pra ela, pra assim conseguir uma confissão oficial dela. Eles ainda não tinham mandado de prisão pra ela, porque foi tudo muito rápido naquele dia. Os dois policiais que a acompanharam até em casa foram embora e a deixaram em casa, sozinha, com uma lancha, com carros, com telefone pra ligar pra qualquer pessoa. Ela podia ter literalmente feito as malas, entrado na lancha e ido pro outro lado do rio e tipo ido pra outro lugar e ido embora. Ela tinha muito dinheiro, como vocês devem imaginar. Eles deixaram uma mulher sozinha em casa depois dela confessar ter matado o marido. Então, como vocês devem imaginar, ela pensou em fugir, mas mudou de ideia. Ela tentou cometer suicídio. Os policiais a encontraram no banheiro do andar de baixo, com algumas pílulas para dormir e o gás da cozinha ligado. Felizmente, eles chegaram a tempo. A Lana foi levada para o hospital e sobreviveu. Ela ainda não tinha consumido muitas pílulas também no momento que eles chegaram, mas ela poderia ter morrido por causa do gás. Não se sabe o que ela ia fazer, se ela ia acender um isqueiro, o que ela ia fazer, né? Lana Clayton foi presa pelo assassinato do marido. Lana se declarou culpada de envenenamento e homicídio culposo, ou seja, ela declarou que foi um acidente e continuou usando o argumento de que ele era um marido abusivo e ela só queria que ele sofresse um pouquinho, só queria se vingar, não planejava matá-lo. As ex-esposas do Steve, 6 ex-esposas, testemunharam, disseram que ele nunca foi abusivo. Mesmo quando decidia que queria se divorciar, mesmo quando dizia, olha, eu tô cansado desse relacionamento, eu quero outra esposa, eu quero namorar, eu quero ver outras pessoas. Ele dava tempo pra esposa se acostumar com a ideia, ele era basicamente muito respeitoso nesse sentido, não as ofendia, não apressava esse processo. Os amigos também disseram que mesmo depois de se divorciar dessas mulheres, ele não as ofendia, ele nunca as tratava de maneira ruim só porque eram ex-esposas dele. Ele era um cara legal. Um vizinho também testemunha muito importante, ele disse que viu a Lana queimando papel
papel nos fundos da casa no dia em que o Steven faleceu, a teoria não foi possível comprovar 100%, mas a teoria é de que ela queimou o testamento do Steven porque nunca foi encontrado outros documentos pertinentes a isso, pertinente a posses, para quem vai o quê, tudo isso que tem a ver com o testamento e com a morte dele, quais eram os desejos dele depois da morte. Todos esses papéis nunca foram encontrados. Todo o escritório dele foi revirado e não foram encontrados. E eu fiquei muito frustrada porque ele não tinha uma cópia online, ele não tinha nenhuma foto do documento. Em 2018, ele não tinha uma cópia do documento, ele não tinha um... Gente, sério, se você que tá me assistindo é rico, se você tem bastante dinheiro, se você tem uma vida confortável e você quer que seus filhos saibam o que fazer com você e tal, tenha uma cópia online do seu testamento. Você planeja ter um testamento, tem uma cópia online também do testamento, a pessoa não poder destruir assim tão facilmente. Bom, Lana Clayton foi considerada culpada e sentenciada a 25 anos de prisão. Sim, a pena máxima dela é de 25 anos de prisão. Provavelmente porque ela tinha 53 anos de idade quando isso aconteceu. Ela vai ser liberada aos 78 anos. E eu acho que alguns membros do júri, porque o júri ajudou a escolher qual seria a pena máxima dela, eu acho que alguns deles realmente acreditaram na ideia de que foi um acidente, de que ela não planejava matá-lo. Então é isso pro vídeo de hoje, pessoal. Essa é a história de hoje. Como sempre, me digam quais são as suas opiniões. Vocês sabiam que é tóxico consumir colírio? Não façam isso, não façam isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Muito obrigada por deixar seu like, deixar seu comentário e por se inscrever no canal. Se você gostaria de ajudar com a monetização, é só mandar um pix. Eu também queria aproveitar aqui pra agradecer a todo mundo que tem mandado pix. Vocês são muito generosos comigo, gente. De vez em quando me aparece um pix e eu fico muito feliz que vocês gostam do conteúdo e vocês querem ajudar com a monetização. Muito obrigada de verdade. E se você não quer mandar pix, mas você ainda quer ajudar, você pode mandar um valeu, ou então você pode se tornar membro. Muito obrigada, Vanessa Santos, André Falei e Sabrina Belo por serem membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Vocês são incríveis, vocês são lindos, maravilhosos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!